Parece aqui que Davi ele tinha perdido aquela alegria, aquela satisfação, aquele prazer de servir a Deus. E ele disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê novamente esta alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo. Agora aqui, queridos, é muito importante isso aqui. Você que está me assistindo, me ouvindo, aonde quer que essa palavra chegue no coração das pessoas, isso aqui nos nossos dias está faltando muito. As pessoas entenderem que eles devem ser obedientes ao que Deus determinou lá há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás. As pessoas devem permanecer. Eu já disse aqui que o foco nosso é o céu. E enquanto que nós não chegamos lá, nós temos que estar lutando, buscando a presença de Deus. Então Davi disse: Senhor, não retire de mim, por favor, o teu espírito. Nem me expulse da tua presença, Senhor. Dá-me novamente aquela alegria que eu tinha antes, Senhor. Tem pessoas que perdem o temor, perdem a comunhão, perdem a satisfação, o prazer, a alegria de estar unido em comunhão com Deus. Mas de repente, na hora que ele reconhece, se humilha e vai para a presença de Deus igual Davi fez, ele disse: conserva em mim, Senhor, o desejo ardente de ser obediente. Isso aqui quebra o coração de Deus, irmão. Quando nós fizermos esse tipo de oração lá no nosso quarto, aonde quer que nós se encontre, no carro, no ônibus, no avião, aonde quer que nós esteja, se nós fizermos esse tipo de oração: Senhor, cria em mim, Pai, um coração novo. Eu quero ser humilde, igual Jesus foi. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu quero ser igual teu filho, meu Deus. Eu quero ser igual Jesus, que era humilde, que ele orava, ele clamava, ele chorava. Jesus, sendo Deus, querido, em certas circunstâncias ele chorou. Ele chorou quando ia entrar em Jerusalém. Ele chorou quando seu amigo Lázaro morreu. E Jesus, olha, o Filho de Deus chorando, e nós às vezes somos tão orgulhosos, tão vaidoso, tão prepotente, queremos ser o tal, e na presença de Deus não. Na presença de Deus nós somos pó, nós somos pequenos, nós somos apenas servos, nós somos filhos de Deus. É isso que nós somos, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados queridos, vocês estão com o coração aberto aí, estão aí para receber a palavra de Deus, né? Isso é muito bom, que Deus continue abençoando vocês. Podemos observar que também está ali a irmã Elice Lau, a irmã Gislaine. Que Deus abençoe vocês, de todo o meu coração eu agradeço. É uma satisfação ter vocês junto com a gente. Para mim aqui é um culto hoje, não estou na igreja, mas estou levando a mensagem para vocês. Isso é o que importa, mensagem de Deus no coração das pessoas, para que eles permaneçam firmes na presença de Deus. Olha, queridos, eu disse que ia falar do presente que Deus me deu. Olha só. Quando Jesus esteve aqui na Terra, vou dar uma introduçãozinha aqui. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele é Deus, Todo-Poderoso, né? Ele veio aqui, ele conheceu todas as circunstâncias da vida. Ele olhou para o ser humano e viu até onde o ser humano é capaz de vencer as lutas, vencer as coisas desse mundo e vencer o diabo. Jesus viu tudo. Ele teve batalhas, enfrentou batalhas igual nós enfrentamos. Ele trabalhou, ele lutou, ele suou, ele com certeza sentiu dor de barriga, dor de cabeça, febre, de tudo eu acho que Jesus sentiu como homem. Mas ele era também Deus. Então, ele evangelizou depois do batismo de João Batista, ele foi para o deserto. Mas ali, quando ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele e conduziu ele para o deserto, 40 dias e 40 noites, orando, jejuando e buscando a presença de Deus, se programando o que ele tinha para fazer, porque daí ia começar o ministério de Jesus, depois que ele vencesse o inimigo lá, o diabo. Então, Jesus, depois dos 40 dias, aí ele foi tentado 3 vezes pelo diabo, venceu o diabo, e aí começa o ministério de Jesus, e ele começa a pregar por todos os lugares. E aonde que ele podia ir, ele foi, porque ele era um ser humano que dependia também de barco, de jumento. Jesus andava muito também, e orava muito, e Jesus não tinha nem tempo para comer, para dormir, para descansar. Não é igual eu, igual outros por aí, que vai ali, participa do culto, vai para casa e deu, e pronto. Jesus não. Jesus ele aproveitou tudo que pôde, porque o ministério de Jesus durou quase 3 anos e meio. Até os 30 anos, ele viveu na casa do pai e tal, com José, com Maria, e ali trabalhava na marcenaria também. Penso que Jesus não trabalhava, Jesus trabalhava. E ele começou a pregar o evangelho mesmo de verdade a partir do batismo de Jesus. Aí, mais 3 anos e meio, ele ficou trabalhando, preparando pessoas para trabalhar com ele e tudo. E Jesus, após ele ter pregado
tudo que ele pôde, ele já tinha preparado os seus discípulos e ele sentiu que os discípulos sozinhos eles não iam vencer. Então, Jesus, ele disse, agora está chegando o momento de eu ir para a cruz. Né? Jesus tinha que ir para a cruz, ele veio para morrer por nós. Ele veio com esse propósito, morrer para salvar as nossas almas. Porque através do sangue de Jesus nós fomos purificados dos nossos pecados. Então, veja bem, eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou apresentar para vocês detalhes da palavra de Deus, de uma maneira que vocês, por favor, entendam a mensagem de Deus. Olha aqui, Jesus, ele vendo que estava se aproximando o momento de ir para a cruz, ele começou, eu penso que Jesus, como ser humano, ele criou um laço de amizade. Ele tinha um laço de amizade muito grande com os discípulos, com Marta, com Lázaro, com Maria, enfim. Jesus, ele fez um laço de amizade que, de repente, eu não tenho, você não tem. Hoje está tão raro a gente poder ter bons amigos, amigos que a gente possa contar com eles e dizer assim, se abrir com ele, falar alguma coisa, desabafar alguma coisa. Parece que a gente não tem essas pessoas para a gente conversar. É capaz de a gente falar alguma coisa para a pessoa aqui e ele sair falando para a vizinhança toda aquilo que a gente falou para ele. As pessoas estão muito sem confiança, não dá para confiar nas pessoas. Então, Jesus tinha amigos chegados dele e ele formou esse laço de amizade e eu parece que sinto que Jesus sentia tristeza porque ia deixar eles. Jesus sentia tristeza. E eu vejo que Jesus disse umas palavras que hoje eu estava estudando a Bíblia e eu comecei a sentir também essas coisas boas que Jesus fazia como ser humano, como Deus. A gente tem o privilégio de Deus descer aqui na terra para nos amar, um ser humano de carne e osso, um pecador, um pobre pecador, e Jesus descer do céu para vir aqui me resgatar do pecado, da imoralidade, da mentira, do orgulho, de tanta coisa. Jesus me amou do jeito que eu era, pecador. E Ele sentiu de transformar a minha vida. E hoje Ele quer fazer a mesma coisa na vida das pessoas, mas eles não entendem isso e preferem viver no pecado, na imoralidade, no erro, nos vícios, em tanta coisa. Sabendo que a vida é tão curta, queridos. A vida hoje nós temos aqui, amanhã podemos estar dentro de um caixão, qualquer um de nós. E tem que aproveitar as oportunidades que nós temos para viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida limpa, uma vida de fidelidade, uma vida pura, uma vida santa, uma vida apartada do mal. É isso que falta para muita gente. Não é ser religioso, estar na igreja todos os dias e não se limpar, não se purificar, não levar uma vida santa, renunciar aos prazeres do mundo que é passageiro, e nós sabemos que tem uma eternidade com Deus que nos espera. Lá nós estaremos, lá não haverá mais choro, mais lágrimas, lá não haverá mais deficiência física, lá não haverá nada impuro, só vai entrar na cidade santa quem for lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Não adianta querer ser importante, eu sou o cara, eu tenho sucesso, eu sou rico, eu sou o cara mais importante. Olha, queridos, de coração eu vou dizer para vocês, hoje eu senti muita presença de Deus, porque eu vejo o amor que Jesus tinha pelas pessoas, e as pessoas não entendem isso. Eles acham que servir a Jesus é ter uma religião nova. Ser cristão, ser crente é uma religião nova. Tirem da cabeça essa ideia. Essa ideia está completamente equivocada. Servir a Jesus é ter desejo de morar no céu. Viu que o salmista Davi disse: "Oh Deus, cria em mim um coração puro e dá-me a vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito." Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, o rei Davi não era uma pessoa qualquer, era um homem segundo o coração de Deus, que estava fazendo esse tipo de oração. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia! Como eu estava dizendo para vocês, queridos, eu vejo aqui amizade que foi construída dentro de 3 anos e meio. Jesus construiu uma amizade de pessoas fiéis, pessoas verdadeiras.
e no meio de 12 pessoas tinha um ainda que era um diabo. Judas era um diabo que estava ali no meio daquelas pessoas, mas mesmo sendo um diabo aquela pessoa, Jesus não tirou ele do meio dos discípulos para ver. De repente ele podia mudar de ideia, podia se converter, mas não, ele preferiu vender Jesus por algumas moedas. Então, queridos, olha, o que eu quero dizer para vocês, aguentem aí, porque tem pessoa hoje que ele não tem paciência de escutar uma mensagem, porque a mensagem de Deus, para ela surtir efeito, você precisa ouvir o início, o meio e o fim, para depois você refletir na mensagem. É por isso que aconteceu essa transformação na minha vida. Eu fui na igreja, eu ouvi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu digo, eu preciso mudar, eu necessito mudar, eu quero mudar. É verdade isso que estão falando de Jesus. Eu quero conhecer mais Jesus. E depois que eu conheci, querido, eu não consegui mais voltar atrás. Porque eu amo muito Jesus. Eu amo tanto Jesus que se hoje for morar com Ele, amém. Eu vou com... Nossa, assim Ele me leve. Que eu possa ter a certeza de que eu vou... Hoje eu estou preparado, vou morar com Deus para sempre. Aonde que ali é eternidade, não é um tempo passageiro. Agora você aqui nesse mundo... Você e eu estamos apenas de passagem. Hoje, se nós partir para a eternidade, só vai ficar... As pessoas vão contar a nossa história. Quem fomos? Nós fomos de Deus? Nós era fiel para a família? Nós fomos fiel para Deus? Nós fomos honestos nos nossos negócios? Nós fomos sinceros? Porque isso vai contar. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes, estão transparentes perante os olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus sonda os corações, para ver se são corações sinceros. Por isso que o salmista Davi disse: dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. E no versículo 10 ele diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me a vontade nova e firme. Então Davi, sendo rei, humilde, segundo o coração de Deus, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu espírito, não expulse a minha vida da tua presença. Se você fizer isso, Deus, eu não sou nada. Eu não chego a lugar nenhum. Queridos, coloque a cabeça no lugar. Eu aprendi uma coisa, eu e a minha esposa, que nós não precisamos ter muitos bens materiais para ser feliz, ser alegre. Nós precisamos a presença de Deus, nós precisamos de saúde, nós precisamos de maturidade, nós precisamos confiar em Deus, ter comunhão com Ele, é isso que nós precisamos. E é isso que eu tento introduzir no coração das pessoas. Não é uma religião não te cura, não te salva. Uma religião é uma escola, e se o professor for ruim, ninguém aprende nada. Se o professor só quiser dinheiro, ninguém aprende nada. E eu faço esse trabalho, pela misericórdia de Deus, voluntariamente. Não peço dinheiro para ninguém, nunca precisei de dinheiro de igreja para sobreviver, nem nada. Eu faço por amor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, depois que Jesus fez um laço de amizade com as pessoas, então ele teve dificuldade, porque ele sabia que ele estava faltando bem pouquinho para Jesus ir para a cruz. E ele disse: os meus amigos vão ficar aqui. Eles vão ficar aqui, eles vão sofrer, eles vão ter dificuldades. Ele disse para eles: no mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Vocês vão vencer também. Por que Jesus disse que eles iam vencer também? Ele disse assim: ó, não vou deixá-lo vocês abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Eu não vou deixar vocês abandonados. Porque depois dos 33 anos e meio, Jesus foi para a cruz. Mas antes dele ir para a cruz, ele fez isso, ó. Ele orou pelos seus discípulos e disse: Pai, eu quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo. Olha o propósito que Deus tinha para cada um deles. O propósito dele não era só de ensinar a eles a palavra de Deus, mas que eles perseverassem, que eles permanecessem firmes, fiéis até o fim, para que eles pudessem morar com Deus, morar com Jesus. Não é só viver nessa vida, porque essa vida é passageira. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos estar dentro de um caixão. Não brinque de ser crente, não brinque de ser cristão. Faça as coisas direitas, para que as pessoas vejam que houve mudança na sua vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Não entristeça as pessoas, seja fiel para todas as pessoas.
Ah, meu Deus do céu, se essa palavra entrar no teu coração e permanecer na sua vida, você nunca mais será a mesma pessoa. Eu tenho certeza, porque é o Espírito Santo que está comigo e que vai te convencer de todas as coisas erradas que você já cometeu. Ele ora e continuando ainda na oração, ele estava orando para os discípulos. Ele disse, eu quero que eles estejam comigo, lá na presença de Deus, no céu. Aí ele pensou não só nos discípulos, mas ele pensou em mim. É isso que eu vejo, a preocupação de Jesus. Agora ele, no outro versículo aqui, em João 17:20, ele diz assim, ó, Pai, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Aleluia! Jesus estava preocupado com eles, mas também comigo. Depois de 2000 e poucos anos, ele já pensava em mim. Jesus já me via. Lá em Araranguá tem o Rogério. Eu preciso salvar ele, eu preciso salvar a esposa dele, os filhos dele, os irmãos dele, cunhado, cunhada, sobrinho. Eu vou salvar a vida dele. Ele vai pregar para os parentes, para os amigos, para os vizinhos, para as pessoas que ele alcançar dentro do ônibus, do avião, e seja onde ele for, eu sei que ele vai pregar. E é por isso que eu não paro, eu tenho que continuar pregando para que as pessoas venham se salvar. As pessoas estão se perdendo dentro das igrejas, porque eles não sei o que passa na cabeça deles, que eles ouvem, mas entra no ouvido e sai no outro, eles não colocam em prática aquilo que eles ouvem. Jesus falou ainda. Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. E o meu Pai e eu viremos morar com ela. É isso que Deus quer, morar conosco. Mas se nós quisermos viver no pecado, nós estamos completamente afastados de Deus. Nós estamos dizendo, Jesus, não entra na minha casa, porque eu quero viver no pecado. Eu prefiro viver no pecado do que deixar o Senhor entrar na minha casa, morar, viver comigo. É isso. As pessoas hoje preferem isso. Eles querem beber, eles querem fumar, eles querem jogar, querem se prostituir, querem ser idólatra, mentiroso, orgulhoso, enganador, corrupto, sem vergonha, vagabundo e de tudo, menos ser filho de Deus. As pessoas que são filhos de Deus, eles não conseguem mais viver na prática do pecado. Aqui em 1 João, capítulo 3, versículo de número 9. Hoje, queridas, eu estou falando aqui só as verdades que o Espírito Santo me deu para falar e ainda está me dando coisas para falar. 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó, quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nesta pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Se Deus é o nosso Pai, nós não podemos mais, não temos condições de viver mais no pecado, porque Jesus abomina o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado é o salário do pecado, é a morte, nos conduz ao inferno, ao abismo, ao tormento eterno. Por que eu quero viver no pecado se eu sei que eu vou sofrer eternamente? E eu não quero com meus irmãos, meus tios, meus parentes, meus primos, meu cunhado, que ninguém vá para este lugar de tormento. Por isso que eu prego, eu choro, eu oro por essas pessoas. Senhor, quebra o coração deles, salva eles. Mas eles não querem, Jesus, eles não reconhecem que são pecadores. Todas as pessoas do mundo são pecadores. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu não sou pecador. Tu é um pecador e necessita de um Salvador, do Senhor Jesus, para salvar a tua alma. A tua alma precisa ser alcançada nesta noite, porque amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse, hoje ouvirdes a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa com ele e cearei, e ele comigo. Então é necessário você reconhecer que precisa. Você é pecador e precisa de Jesus para salvar, para te perdoar e te preparar para levar para o céu. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Agora, queridos, vamos continuar aqui, está muito bom. Se você tiver paciência, permaneça até o fim. Se você gostar dessa mensagem, depois você pode compartilhar, me ajudar a evangelizar. Esse é o nosso propósito. Eu estou dando uns tapas aqui, mas é numa mosca que está me incomodando. Eu vou matar ela daqui a pouco, porque ela quer me perturbar, mas eu não vou sair aqui da mensagem. Ó. Jesus disse mais, ó, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará
outro auxiliador. Aqui está o presente que Deus me deu. Por isso que hoje eu estou falando a respeito do presente que Deus me deu. E Ele vos dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com você para sempre. Então, o presente que Deus me deu é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ficar na minha vida para sempre. Então é necessário que todas as pessoas, querido, recebam na vida deles o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio para nos auxiliar. O Espírito Santo, ele veio para consolar. O Espírito Santo veio para substituir Jesus. As pessoas não entendem, não crê, não querem receber. Ah, não, o Espírito Santo, onde é que está? Oh, você sente o vento. Você vê o vento, mas tu sente ele, não sente? Então o Espírito Santo é como se fosse o vento. Nós não vemos, mas nós sentimos ele em nossa vida. O Espírito Santo é que nos leva a adorar a Deus, amar a Deus. É o Espírito Santo que nos leva a ter amor pelas pessoas. Se você tem o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo em sua vida, você vai amar as pessoas. Ainda que as pessoas te odeiem, você ama elas. Você não vai brigar com ela, não vai ter discórdia, você vai ter amor pelas pessoas. Então é necessário o Espírito Santo na vida de todas as pessoas. E Jesus viu que eles necessitavam do Espírito Santo. Então ele disse, eu vou, mas enviarei outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre, todos os dias. Então é isso. Quando eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo entrou em minha vida. E eu não consigo mais voltar atrás porque o Espírito Santo está comigo, na minha vida. E a pessoa que tem o Espírito Santo, querido, ele é diferente. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele é totalmente diferente. Por quê? Porque ele vai pensar como Deus pensa, como Jesus pensa, porque o Espírito Santo também é Deus. Então, eu tenho que pensar como Deus pensa. Eu vou fazer isso. Será que Deus está de acordo? O Espírito Santo diz, não pode fazer. Se qualquer coisa que eu for fazer de errado, o Espírito Santo me acusa. Tu não pode fazer isso. Tu agora pertence a Deus. Tu é filho de Deus. E eu estou aqui para te ajudar a vencer. Então é o Espírito Santo que nos capacita para vencer. Agora veja bem. O auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. O Espírito Santo, ele vai nos dar a capacidade de lembrar tudo o que Jesus nos ensinou. Tudo o que é para nós fazer é o Espírito Santo que nos leva a entender, ter entendimento para fazer aquilo que Deus determinou. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ele nos auxilia para que nós lembremos de tudo que Jesus informou, de tudo que Jesus ensinou, ele instruiu, e para nós colocar em prática, ele nos capacita para colocar em prática aquilo que é necessário para a nossa salvação, para nós manter comunhão com Deus. Entende, queridos? Então foi para isso que o Espírito Santo veio. Mas eu agora, rapidamente, quero dizer mais umas coisas para você aqui a respeito, o que as pessoas esperam ver em um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. O que as pessoas esperam ver? A pessoa está cheia do Espírito Santo. O que as pessoas no mundo querem ver, anseio, desejo ver numa pessoa cheia do Espírito Santo? Primeiro, comportamento de um verdadeiro cristão fora da igreja, com a família e os outros. Porque ser cheio do Espírito Santo, ter um comportamento bom dentro das igrejas, é uma coisa. Agora, se ele sai da igreja e ele já passa a fazer as coisas que não agradam a Deus, esse aí não é um verdadeiro cristão. E às vezes as pessoas dizem, se for para mim ser igual a essa pessoa aí, eu sou melhor do que ele. E é verdade. Tem muitas pessoas que nem deveriam ter ido para a igreja nunca, se não for para se converter de verdade. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não é apto para olhar para trás. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então nós devemos de ser cristão verdadeiro e que as pessoas possam olhar para nós e desejar ser igual a nós. Amém, queridos? Olha, esse é o primeiro ponto. Ser um cristão verdadeiro. Segundo, respeito. Ele tem respeito pelas pessoas. Mesmo que as pessoas sejam pobres, ricas, que tenham deficiência física, ele respeita todas as pessoas, e principalmente a esposa, o esposo, os filhos, a avó, o avô, o tio, o irmão, o pai, a mãe.
Se a pessoa não faz isso, ele não é de Deus, ele não é filho de Deus. Se ele não é fiel também para os pais, para a família, ele não é de Deus. Está faltando a presença de Deus, o Espírito Santo na vida dele. Porque é o Espírito Santo que capacita as pessoas, que leva as pessoas a mudar suas atitudes, seus comportamentos. Então ele tem respeito, educação, ele é paciente, ele trata as pessoas com amor, com carinho, com paciência, educadamente. Ele é humilde, igual foi o Davi, ele tem honestidade, fala somente a verdade, não mente, não precisa andar se escondendo desse, daquele. Por exemplo, tem pessoas que têm, por exemplo, digamos, só um exemplo, tem aqui um celular, aí bota uma mensagem aqui, tal e coisa, aí pega, eu vou apagar para o meu marido não ver. Eu vou apagar para minha mulher não ver, para o meu pai, para minha mãe. Essa pessoa não é fiel, ele não é verdadeiro. Porque a pessoa que é verdadeiro não esconde nada, ele tem tudo transparente, principalmente quando é da família, quando é a esposa, o esposo, o pai, a mãe e assim por diante. Então, terceiro ponto, estamos cercados por uma nuvem de testemunha que observa nosso exemplo de vida. As pessoas dizem, Jesus disse que nós somos sal da terra, luz do mundo, testemunha, servo, somos tudo. Isso, se nós não representar que somos isso para as pessoas, se eles não verem que nós somos isso, eles vão dizer isso é um hipócrita, um fariseu, um falso mestre, ele é um falso cristão. As pessoas já vão dizer de cara isso, porque eles sabem que quando uma pessoa aceita Jesus, ele tem uma vida transformada. Se ele bebia, não bebe mais, não mentia, se ele mentia, não mente mais, se ele era idólatra, não é mais, se ele era falso, ele não é mais, se ele brigava com o vizinho, não briga mais, se ele era fofoqueiro, não fofoca mais, se ele se irritava fácil, já não se irrita mais. Houve uma mudança na vida dele. O que mais? O que fazemos influencia outras pessoas para o bem ou para o mal. Então nós estamos influenciando as pessoas a ser igual a mim. Como é que eu sou? Eu sou fiel, eu sou sincero, eu sou puro de coração, então eu vou influenciar as pessoas a ser igual a mim. Agora, se eu sou mentiroso, eu vou influenciar as pessoas a ser mentiroso.